Saudações a todos. Quem falou professor é eu, como Luís Mendes. Sejam todos bem-vindos à nossa formação de contabilidade e fiscalidade angolana. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos começar com o módulo número 1, onde falaremos sobre a introdução à contabilidade. Eu acredito que todo mundo que está cá a me assistir nesse momento já ouviu falar sobre contabilidade. Eu acredito que todo mundo que está cá a me assistir nesse momento, direito ou indiretamente, já utilizou a contabilidade na sua vida. Existem circunstâncias, existem momentos que você utiliza a contabilidade, mas você propriamente não sabe que nesse momento estás a utilizar a contabilidade. Então, propriamente, o que é a contabilidade? Para Gênio Lopes de Amorim, um dos grandes mestres da contabilidade na lusofonia, ele definiu como a contabilidade que é a ciência que tem como objetivo principal conhecer o patrimônio das sociedades, no seu triplé aspecto, no aspecto valorativo, qualitativo e no aspecto quantitativo. Falar de contabilidade é falar do patrimônio. Falar de patrimônio é falar de um determinado bem que uma pessoa possui. Objeto de estudo da contabilidade. Um dos grandes objetos de estudo da contabilidade é o patrimônio das empresas. Não existe contabilidade sem patrimônio. Falar de patrimônio é falar dos bens, é falar dos direitos e é falar das obrigações. O objetivo da contabilidade, um dos objetivos da contabilidade é fornecer informações financeiras essenciais e confiáveis sobre a situação financeira de uma determinada empresa. Isto ajuda os gestores no processo de tomada de decisão para que possam tomar realmente as próprias decisões. Por exemplo, se estivermos em uma empresa e o gestor quiser comprar um ativo fixo, quando falo de ativo fixo, por exemplo, um ar-condicionado, o gestor, antes de comprar esse mesmo ativo fixo, deve falar com o contabilista. E o contabilista, ao saber a capacidade financeira que a empresa tem, possa o autorizar para comprar esse ativo fixo. Meus senhores, não confundam. Não quero dizer que o contabilista é a pessoa na empresa que deve tomar a decisão sobre o que vai se comprar. Mas o contabilista é a pessoa que conhece os segredos da empresa. O contabilista é aquela pessoa que está lá na empresa a trabalhar, que está lá na empresa, que sabe quais são as dívidas que vencem daqui a uma semana, 2 semanas, são as famosas dívidas a curto prazo, ou a 1 mês, 6 meses, ou as dívidas a longo prazo. Quanto à finalidade? A contabilidade é uma disciplina ou uma ciência contábil desenvolvida com as suas funções em torno do patrimônio ao meio para alcançar a sua finalidade. A contabilidade tem por finalidade de registrar factos. A contabilidade registra factos. Factos são acontecimentos que acontecem na empresa. Essa é uma das grandes finalidades da contabilidade. Tudo aquilo que acontece na empresa, desde as coisas mais pequenas para as coisas maiores, o contabilista tem que utilizar. A contabilidade tem que registrar dentro de uma determinada empresa, para que este mesmo contabilista possa certificar-se se aquilo que foi comprado realmente é aquilo que temos na nossa empresa. Os usuários da contabilidade são, um dos primeiros usuários da contabilidade são nossos sócios. Existem situações que os nossos sócios querem saber como é a situação financeira, como é a situação econômica da nossa empresa. Então, o nosso sócio, ao querer saber isso, ele vai pedir nossos relatórios contábeis, vai pedir relatórios contábeis do último mês, do último semestre, da última semana ou dos últimos anos. Pode voltar? Não. Ok, outro grande usuário da contabilidade são os administradores. A contabilidade é muito essencial para os administradores. O gestor trabalha, as outras áreas da empresa trabalham, mas os administradores da empresa precisam de saber como é que estamos em termos de balanço. Como é que está o nosso resultado líquido do exercício? Ok? A contabilidade também é muito essencial para os nossos clientes. Por quê? Os clientes também gostam de se sentir-se confortáveis. Cliente que é cliente gosta de sentir-se confortável. Eu, como cliente, ao estar em uma determinada empresa, eu vou querer me sentir confortável. E se eu tiver uma empresa que tem capacidade financeira, eu, como cliente, me sentirei bem ao comprar mercadorias a esse fornecedor. Aos empregados, senhores, um dos objetivos principais da empresa é o lucro. Sim,
Mas um dos objetivos principais de qualquer funcionário de uma empresa é saber a missão, a visão e os valores de uma determinada empresa. Então, para os nossos empregados, ao saberem sobre a situação financeira da nossa empresa ou sobre a contabilidade da nossa empresa, é essencial. Também temos para os bancos. A contabilidade é muito utilizada e é muito importante para os bancos. Por exemplo, se nós quisermos fazer um empréstimo ao banco, nós, antes de fazermos o empréstimo, temos que levar nossas demonstrações financeiras para o banco. O banco olhará nossas demonstrações financeiras e o banco saberá se realmente nós tivemos capacidade financeira ou não. O banco saberá só de olhar no nosso balanço e a demonstração de resultado ou no mapa do fluxo de caixa, o banco saberá se realmente a nossa empresa vale a pena fazer um empréstimo ou não. Também temos os investidores. Os investidores que podem ser investidores internos ou investidores externos. Estes mesmos investidores são pessoas que têm um determinado valor, mas só que antes deles aplicarem esse mesmo valor, a primeira coisa que eles querem fazer é saber como é que a empresa encontra-se, saber sobre a saúde financeira da empresa. E para saber como é que a empresa encontra-se, para saber qual é a saúde financeira da empresa, é através dos relatórios contábeis, ou seja, através dos documentos contabilísticos. Os nossos concorrentes, para países super ou totalmente desenvolvidos, sempre no final do ano as empresas publicam os seus balanços patrimoniais e as suas demonstrações de resultado no Jornal de Angola ou no Jornal do país. Os nossos concorrentes ficam muito atentos, porque nós não podemos nos esquecer que o nosso balanço ou o nosso documento contabilístico é conhecido como uma fotografia da empresa. Só de alguém olhar no nosso balanço que percebe ou entende de contabilidade, ele já saberá muita coisa sobre a nossa empresa. Ele saberá como é que a nossa empresa está, ele saberá quais são os pontos fracos que a nossa empresa tem, somente ele olhando para um dos nossos documentos financeiros. Os governos. A contabilidade é muito essencial para o governo, porque o governo precisa de saber quanto de imposto você deve pagar para ele. Para você saber quanto de imposto deves pagar para o governo, é através dos resultados que você obteve durante um determinado período econômico. E para você saber sobre o resultado, tens que utilizar uma das funções da contabilidade, que é a função de registro, onde você vai indo registrando tintim por tintim, da primeira até o final do período, do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro. Vantagens da contabilidade. Uma das grandes vantagens da contabilidade é informações financeiras e na tomada de decisão. A contabilidade ajuda muitas empresas no processo de tomada de decisão. Você vai saber com a contabilidade se encontras-te bem financeiramente ou se encontras-te bem economicamente. Segunda vantagem da contabilidade, conhecimento do fluxo de caixa. Você com uma contabilidade regularizada, você sabe o que entra e o que sai dentro da tua empresa. Até porque o mapa de fluxo de caixa é um documento contabilístico onde constam a entrada e saída de dinheiro em uma determinada empresa. Outra vantagem da contabilidade é o planeamento financeiro eficiente. O que é planear? O planeamento consiste em quê? Prever. Planeamento, em poucas palavras, eu posso dizer que é previsão. E com a contabilidade organizada, você consegue prever daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, como é que a minha empresa encontrará-se bem ou mal financeiramente. Regularidade fiscal. Toda empresa que tem contabilidade organizada raramente terá grandes problemas em pagar imposto. Raramente terá grandes problemas em saber quanto de imposto devo pagar, quanto de imposto eu deveria pagar e quanto de imposto eu posso pagar. Acompanhamento das metas financeiras. Outro grande fator é, você quando tem uma boa contabilidade, você consegue acompanhar normalmente as metas financeiras. Será que as metas que foram estabelecidas de janeiro para março realmente andaram ou não? E meus caríssimos formandos, eu digo sempre isso. Sempre que você tem um objetivo, pelo menos cada dia 0,5% desse objetivo você tem que ir atrás. Senão tornar-se-á algo muito grande. Outra grande vantagem da contabilidade também é a maior credibilidade no mercado. Números dizem muito, números não mentem. Quando você tem uma boa contabilidade, a tua empresa também ganha muita credibilidade no mercado. Funções da contabilidade. A primeira função da contabilidade é a função de registro, que é a chamada função básica da contabilidade. Não existe contabilidade sem registro. Tudo que entra, tudo que sai em uma determinada empresa tem que ser registrado. A segunda função da contabilidade é a função de controle. O contabilista
contabilista deve controlar. O que é controlar? A função de controle consiste em averiguar se as atividades afetivas estão de acordo com as atividades e os seus projetos originais que foram planeados. A função de controle tem a ver muito com o quê? O que realmente foi planeado pela empresa, para a empresa alcançar, será que está a ser propriamente feito conforme foi planeado? É aí onde entra a função de controle. É aí onde entra a contabilidade. Outra função da contabilidade também é a função da avaliação. A contabilidade consegue avaliar do ponto de vista econômico ou do ponto de vista financeiro como é que a empresa encontra-se. Outra grande função da contabilidade é a função de analisar. A função de analisar, ela fornece os elementos necessários à análise dos resultados da empresa, para saber se a empresa teve lucros ou para saber quais foram os proveitos, quais foram os ganhos e quais foram os resultados da empresa em um dado período de tempo. E também uma das grandes funções da contabilidade que eu gosto muito de falar é a função da previsão. A empresa hoje está fazendo um determinado valor, mas você como contabilista já consegue prever como é que a empresa estará daqui a 2, 3 ou mais anos. Se a empresa baixará, se a empresa possa subir ou se a empresa continuará no mesmo nível. Depois de nós falarmos no modo geral sobre contabilidade, vamos falar propriamente sobre o patrimônio. O patrimônio, tanto no âmbito legal como no âmbito jurídico, é definido como um conjunto de bens e direitos e obrigação que uma determinada pessoa possui. Basicamente, o patrimônio é composto por duas partes. Temos a parte do ativo e temos a parte também do passivo. A parte do ativo concerne ou tem a ver com propriamente tudo aquilo que uma pessoa possui ou tem. Okay? E a parte do passivo concerne propriamente que tudo aquilo que uma pessoa jurídica ou uma pessoa individual tem perante a terceiro, ou seja, as suas dívidas. Os principais tipos de patrimônio. Nós temos os patrimônios brutos e os patrimônios líquidos. O patrimônio bruto é um sinônimo de ativo. Quando fala-se de patrimônio bruto, estamos a falar propriamente sobre os ativos, os bens e os direitos que um determinado indivíduo possui. Ou seja, inclui e só leva em conta partes positivas. Patrimônio bruto só temos a ver com coisas positivas, bens e os direitos. E os patrimônios líquidos, propriamente estamos a dizer com todas as dívidas que você tem. Estamos a falar propriamente sobre as obrigações. Constituição do patrimônio. Nós agora acabamos de falar propriamente que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigação. Ok? O que são bens? Bens são elementos físicos que uma empresa ou que uma pessoa possui. Os bens podem ser classificados de duas formas. Nós temos os bens tangíveis, que são aqueles que nós podemos ter, ver, ok? E são aqueles que nós podemos ter, apalpar, e também temos os bens intangíveis, que são aqueles que nós não podemos ver e nós não conseguimos apalpar. Também temos os direitos. Os direitos que são todas as dívidas que terceiros têm com a nossa empresa. Dívidas que terceiros têm com a nossa empresa. Por exemplo, uma dívida de um cliente na nossa empresa é nosso direito, a qualquer hora, a qualquer momento, cobrar essa dívida do nosso cliente. Ok? Então, os direitos são as dívidas que terceiros têm com a empresa. Obrigação. Obrigação são todas as dívidas que a nossa empresa tem perante quê? Perante terceiros. Por exemplo, de duas obrigações, as dívidas que a empresa tem com o fornecedor. Quem não sabe como fornecedor é a pessoa que nos fornece mercadoria. A dívida que a empresa tem com o Estado. A dívida que a empresa também tem com as instituições financeiras. Estamos a falar propriamente sobre os bancos. O patrimônio líquido está representado no lado do passivo. Para ver o equilíbrio, aí é o nome de balanço patrimonial. Quando falamos de um patrimônio líquido, nós estamos a falar propriamente sobre uma balança. Uma balança por quê? Porque no lado da balança nós temos o ativo, que correspondem aos nossos bens e ao nosso direito, e no outro lado da balança nós temos o passivo, que correspondem às nossas obrigações. O passivo mais os patrimônios líquidos, que falaremos bem propriamente no terceiro módulo, onde vamos falar sobre o balanço patrimonial. Representação gráfica do patrimônio. O patrimônio é representado graficamente por um lado, ativo, onde vamos encontrar os bens e os direitos, e por outro lado, o passivo, onde vamos encontrar propriamente o patrimônio líquido também e as nossas obrigações. Ok, aqui nós temos um exemplo prático, 100% prático,
Nós aqui temos uma loja que dedica-se totalmente à comercialização de bicicletas. No dia 18 de dezembro de 2024, ela teve os seguintes elementos patrimoniais. Propriamente aqui, já estão resolvidos e já estão resumidos. O primeiro elemento eram 200 caixas de bicicleta. O segundo elemento eram salários a pagar. O terceiro elemento era dinheiro em banco. O quarto elemento, dívida do cliente C. O quinto elemento, empréstimo obtido no BFA, balcões e tudo mais. O primeiro elemento, sempre que estamos a tentar fazer o mapa patrimonial, que é o nome desse quadro que nós temos aqui, nós temos que colocar o número que representa o número de cada elemento patrimonial que você tem. Meus amigos, antes de mais, não se esqueça, tudo aquilo que uma determinada pessoa tem faz parte do seu patrimônio. Uma pessoa, é impossível ela ter propriamente, como é que eu posso dizer, dois patrimônios. Não existe uma pessoa que tem dois patrimônios. Se você tem 5 carros, faz parte do teu patrimônio. O patrimônio é único. Por quê? Porque no teu patrimônio é onde você vai registrar tudo aquilo que você tem. É onde você vai registrar tudo aquilo que você propriamente quer, possui. Aqui nós temos 200 caixas de bicicleta. Para uma empresa que vende bicicleta, 200 caixas de bicicleta torna-se um bem para a empresa. Salários a pagar. Nós sabemos muito bem que salários a pagar é uma das grandes obrigações da empresa. A empresa tem a obrigação de pagar os seus salários. Dinheiro em banco. Falar de dinheiro em banco, tudo bem que o dinheiro em banco é nosso. Sim, tudo bem. O dinheiro em banco é meu. Eu tenho o dinheiro no banco. Mas só que o dinheiro em banco não é um bem, é um direito. Por que o dinheiro em banco é um direito? Porque eu tenho o direito, a qualquer hora, a qualquer momento, de ir fazer o levantamento do meu dinheiro no banco. Por quê? Porque nós falamos que o direito só é tudo aquilo que uma empresa tem, mas que não está propriamente nesse momento em sua posse. Dívida do cliente zero. O cliente zero é um cliente corrente da nossa empresa, aquele cliente que está sempre a nos comprar mercadoria. Ele sendo um cliente corrente, ele tem uma dívida com a empresa. Então, é nosso direito de nós como empresa cobrar a qualquer hora, a qualquer momento, a dívida que nós temos com ele. Empréstimo obtido no BFA. Nós fizemos um empréstimo no banco BFA. E nós tendo feito esse empréstimo no BFA, é uma obrigação. Nós somos obrigados, quando chegar o prazo do empréstimo no BFA, pagar essa mesma dívida ao banco BFA. Balcões. Os balcões, em uma loja que vende bicicleta, torna-se um bem para a empresa, torna-se um bem para essa loja. Ok? Porque os balcões servirão de apoio para os funcionários que irão de trabalhar onde? Propriamente na nossa empresa. Uma carrinha para distribuição. Uma carrinha para distribuição é um bem para a empresa. Vamos imaginar que essa mesma empresa que vende bicicleta tem 5 lojas. E nesse momento chega um cliente que quer comprar uma bicicleta que você não tem aí. Você tem uma carrinha para distribuição, vai ser distribuindo, tem bicicleta. Leva na loja A, B, C. Se um produto não tem numa, podes levar e assim sucessivamente. Essa mesma carrinha torna-se um ativo para ti, torna-se um bem para você. Caixa. Falar de caixa é falar o dinheiro que encontra-se dentro da empresa. O dinheiro que tens dentro da empresa, o dinheiro que tens na empresa. Muitos chamam de cofre, assim eu posso dizer. Muitos chamam de... qual outro nome que muitos chamam? Propriamente falando, é o caixa. Ok? Temos aqui os impostos a pagar. Nós sabemos que as empresas têm a obrigação de pagar os seus impostos. Onde, no final, o que é que nós iremos de fazer? Nós iremos de fazer o total de bens, ok? Temos que somar todos os bens, para nós acharmos o valor do patrimônio de uma determinada empresa. Primeiro vamos somar os bens, depois vamos somar os direitos, ok? E depois também temos que somar todas as nossas obrigações, que são as dívidas que nós temos com terceiros. Onde a fórmula do patrimônio nos diz o quê? O valor do patrimônio é igual a quê? A bens mais os direitos menos as obrigações. Onde o valor do patrimônio que será igual a bens, qual o total de bens que nós temos? 2.343.000 mais o total de direito, que são 657.000 menos o total das obrigações, que é 1.021.000 quase. Onde, nesse momento, essa empresa tem um valor de patrimônio de 1.979.000 quantos? Positivo. Ou seja, essa empresa encontra-se numa situação patrimonial ativa, porque os ativos, que são os bens e os direitos, são maiores que os passivos, que são as obrigações.
Sem uma boa contabilidade, não há boas decisões de negócios. Sem uma boa contabilidade, não há boas decisões de negócios. Para fazer um check-up, hoje falamos propriamente sobre a contabilidade. Hoje nós aprendemos que a contabilidade já surgiu há anos e anos e anos, propriamente antes da nossa era ou da nossa existência, propriamente antes de Cristo. E nós não podemos esquecer que já a contabilidade já se utilizava anteriormente e somente hoje em dia nós já temos a contabilidade na ciência. Hoje em dia nós não podemos ter uma empresa. Empresa que tem a área de contabilidade organizada. Sem mais delongas, sem uma boa contabilidade, não há boas decisões de negócio. Porque a contabilidade hoje em dia já é uma das melhores ferramentas na tomada de decisão nas empresas. E se é uma das melhores ferramentas, se você não tiver essa ferramenta, você não tem mais nada. Elton Luiz Mendes é o meu nome. Muito obrigado.